Bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim, tô aqui com a minha companheira Ju. Tudo bem, Ju? Tudo bem! Hoje nós trouxemos uma amiga da mãe atípica. Deveria ser, né? Mas nem todas aceitam. Então, nós viemos aqui desmistificar esse assunto. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre terapia. E para abordar esse assunto tão importante, a gente está aqui com a psicóloga Érica Arai. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada por a gente ter essa oportunidade de falar um pouco mais desse assunto. Vai ser um papo bem interessante. Com certeza. E para a gente poder começar esse bate-papo, né, Érica? Eu queria que você falasse aí como que é esse primeiro atendimento na consulta com uma psicóloga. O que os pais ou familiares que têm esse medo, esse tabu, né, Ju? O que eles vão encontrar estando dentro de um atendimento com um psicólogo? Tem sempre uma curiosidade muito grande, né? O que acontece no primeiro dia de terapia. O primeiro dia de terapia é uma troca, né? O terapeuta ele quer saber um pouco mais do paciente, qual demanda ele está trazendo, se é algum trauma do passado, se é uma questão pontual, entendeu? Então, é uma anamnese, é conhecer exatamente esse paciente, entender qual a demanda, o que esse paciente está buscando, quem é esse paciente, de onde ele veio, entendeu? Exato. Então, esse é o que mais acontece no primeiro dia de terapia. Realmente uma busca para saber quem é esse paciente. E outra coisa também, Érica, eu acredito que seja para vocês, psicólogo, ter um direcionamento da onde começar, né? Exatamente. Porque, teoricamente, o paciente mais vai falar do que o próprio profissional, né? Ele vai entregar quais são as necessidades dele, quais são as demandas, e de acordo com o que eu for te entregar, no caso, você vai dar um direcionamento com que tipo de terapia, qual segmento seria isso? Tem um caminho grande pela frente, porque terapia não tem um limite, né? A gente fala que terapia, quanto mais terapia, melhor. E aí, para o terapeuta trilhar um caminho com esse paciente, esses primeiros dias de terapia são muito importantes, entendeu? Essa busca para saber quem é esse paciente, para a gente realmente trilhar esse caminho, saber quais são as demandas e por onde exatamente a gente vai com esse paciente. E nós que somos mães atípicas, né? E não só as mães atípicas, mas todas as mães, elas passam por um período muito difícil, que é o puerpério. E eu queria saber, assim, quando a mãe que está no puerpério, sendo ela atípica ou não, né? Por mais que hoje o nosso episódio ele é voltado para as mães atípicas. Mas, assim, atípica ou não, qual o momento que ela sente que aquele puerpério está acima do normal? Então, tem uma idealização. E assim que você ganha uma criança que pode vir com alguma condição, que já você recebe o diagnóstico ali ou não, você começa a entender que você está numa maternidade real. Isso. E quando a gente se vê nessa maternidade real, que já vem essa questão do puerpério, que é tenso, que é sofrido, e quando a gente se vê numa maternidade e num puerpério atípico, quando essa mãe, muitas das vezes, que é bem comum hoje, né, Érica, acontecer, a mãe descobriu o diagnóstico de uma deficiência do filho somente no parto, né? O que acontece com essa mãe? Qual que é a importância dessa mãe, ou até mesmo da família, buscar essa ajuda terapêutica? Como a psicologia pode influenciar ou ajudar essas pessoas que se veem nessa maternidade com o filho com deficiência, ou até mesmo com neurotípico, né? Quando se descobre aí. Exatamente, Bruna. Essa mãe ela está passando por um momento ali delicado. Ela acabou de receber um diagnóstico, junto com a criança veio um diagnóstico. Era algo que não foi detectado na gravidez. Foi algo que ela não planejou, não idealizou. Isso. E ali, naquele momento, ela tem que falar, e agora? O que eu faço? E muitas dessas mães, a gente tem que lembrar que são mães solos, muitas delas, né? A gente tem uma porcentagem muito grande de mães solos aí, mães atípicas. Então, a partir daquele momento que ela recebe o diagnóstico, a gente está falando de alguns diagnósticos, por exemplo, o autismo a gente não tem no pós-parto e demora momento, né? Isso, o primeiro momento, e demora um bom tempo ainda para se detectar. Mas ali, naquele momento que ela recebeu o diagnóstico e que ela vira uma mãe atípica, naquele momento que ela ganha uma criança, ela começa a vivenciar um luto. Entendeu? Porque ela tem que aceitar uma criança que ela não idealizou. Ela recebe culpas, porque ela é culpabilizada, sim.
Talvez aquela criança tenha nascido daquele jeito, pode ser a culpa da mãe, ela vai ouvir isso. Ela está passando por um momento muito delicado, que é o porpério, ela está com as emoções flor da pele, a parte física, acabou de sair de uma cesárea. É muita informação para uma pessoa só. E quando essa mãe ainda acha ajuda nos parentes, no marido, ainda ela consegue levar e saber que alguém está segurando a mão dela. Mas muitas das vezes não, ela está sozinha e não consegue. A terapia, esse acolhimento é muito importante para essa mãe neste momento. Para ela entender que tudo aquilo ali vai passar ou vai diminuir, entendeu? Que ela vai chegar num estágio da vida, que ela vai entender, ela vai saber lidar com todas aquelas informações. Mas, de primeiro, é dor. É muita dor. Entendeu? É muito necessário essa ajuda, esse acolhimento, mostrar para ela que ela não está sozinha, que ela vai conseguir saber lidar e da melhor maneira possível, porque a gente está falando de mãe, né, gente? E a gente sabe que é mãe de verdade, né? Exatamente. Então não é fácil, tá? Se eu falar que é fácil, fácil não vai ser. Mas o ideal, então, seria buscar uma ajuda de imediato de um psicólogo, né, Érica? Principalmente nessa questão que você abordou, quando ela é uma mãe solo, quando ela é uma pessoa solo. Pensa, ela é uma pessoa sozinha, que foi lá, ganhou o seu filhinho e teve esse diagnóstico. Olha, mãe, tipo, que nem você falou, ela idealizou uma gravidez perfeita e no último momento ela se viu ali, olha, seu filho nasceu, ele vai ter uma deficiência, essa pessoa está sozinha. Né? Então, assim... Eu tava pensando aqui, né? Por que os hospitais, eles não proporcionam isso, né? Porque, querendo ou não, a saúde mental é uma saúde tão quanto importante quanto a física. Claro. E Exatamente. a gente tem essa necessidade dentro do hospital, até com mães típicas, né? Que vão iniciar essa fase. E, realmente, a maternidade, ninguém nos prepara para a maternidade. Não tem um manual. Então, gente, não sei, me veio essa ideia, talvez nos hospitais mesmo, incluir um acolhimento psicológico, tanto para a mãe que recebeu ali o seu filho, né, teve o seu parto, descobriu uma deficiência, ou então teve um parto prematuro, vai entrar em uma UTI, como que essa mãe vai se preparar, como que vai preparar a família? Porque nós já ouvimos muitos relatos aqui de médicos que pegam a mãe ali no pior momento e, desce a chinelada sem dó. Seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho vai ser um vegetal. Agora, imagina a mãe, em pleno puerpério, saindo da maternidade com uma dor física de cesárea. Vivenciar isso, Vivenciar. né? Ouvir. Gente, é uma tortura, é uma agressão para uma mãe passar por isso, né? Com certeza. Eu falo que esse apoio psicológico deveria começar na gravidez, né? Até pelas ginecologistas que atende essa mãe, preparar para esse porpério, porque não se fala de porpério. Você não vê ninguém falando, olha... E se você tiver, você é fraca. Exatamente. Né? Esse é o julgamento do mundo. Se você tem porpério, você é fraca. Tá chorando por quê? Seu filho tá aí. Você não escolheu ser mãe? Você que quis. Aguenta. É isso mesmo. E é doído você ouvir isso, né, Sim. gente? Porque a gente sabe que as mães têm vários pensamentos no porpério. Eu não vou dar conta. Por que eu resolvi engravidar? Eu não estou conseguindo. E, ao mesmo tempo, ela se culpa por ter esses pensamentos, que é normal. Eu perdi a minha vida, né? Exatamente. Eu poderia fazer qualquer coisa agora, dormir, eu poderia descansar, a criança está chorando, eu não posso. E aí também olha para aquele serzinho ali com muita culpa. Agora não pode me acontecer mais nada, porque eu tenho uma criança. Exato. E se acontecer alguma coisa com a criança? É muitos pensamentos negativos que acontecem junto com o porpério. Então, eu falo que, assim, deveria ter esse acompanhamento psicológico desde quando você descobre que você está grávida, que você está gerando um serzinho maravilhoso e que ali você vai passar por esses momentos difíceis, mas que vai passar, que você precisa de ajuda e que está tudo bem você ter esses pensamentos e que é normal. Não tem, gente, não tem. Quando a gente não fala do parto, que às vezes são partos difíceis, né? Sim. Abuso, né? E assim, eu te fiz a pergunta sobre a importância da psicologia na mãe que se descobre com um filho que nasceu com deficiência. Sim. E a mãe, Érica, que tá ali fazendo pré-natal e de repente o médico já fala, olha, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Aí o médico já fala que essa criança vai ter algum tipo de síndrome rara, ou que ela vai ter uma deficiência quando nascer, ou até mesmo que a criança que ela tá gerando é incompatível com a vida.
como que essa mãe deve proceder quando ela recebe esse diagnóstico logo no começo da gravidez? Como a psicologia pode ajudar essa mãe nesse começo? Primeiro, quando ela recebe um diagnóstico desse, se abre um buraco na frente dessa mãe e ela só vê coisas negativas, né? Porque ela tá ali. Vocês já têm filhos, né? Sim. Então, você sabe o que passa uma mulher na gestação. Uma sensibilidade muito grande, medos, angústia, medo do parto, medo da vida depois. Porém, ela está com uma idealização muito positiva também daquela criança. Eu falo, gente, receber um diagnóstico na gravidez, e muitas das mães que têm que levar essa gravidez aí, às vezes, são gravidez de risco e que não que o médico ainda opta, que acha melhor ela tirar, que é uma criança que às vezes não vai para frente, a mãe tem que fazer uma escolha muito difícil. Eu falo que, gente, são várias condições que pode vir uma criança que pode gerar uma ansiedade muito grande nessa mãe e, enfim, é muito difícil. Essa grávida ela tem que urgentemente procurar um psicólogo, procurar uma ajuda terapêutica, ela precisa desse acolhimento, ela não pode ficar sozinha, porque ela pode desencadear uma depressão muito forte. E a gente sabe que 80% das depressões pós-parto já é desse antecedente de mães que já têm depressão, que já passa por esse processo, entendeu? Então, assim, o que essa mãe precisa é de muito acolhimento, e que terapia agora é a coisa mais importante que ela precisa ir atrás, porque ela precisa levar uma gravidez para frente, ela precisa terminar esse período e terminar bem, entendeu? Então, assim, o que eu mais aconselho que essas mães busquem ajuda, que essas mães não se fechem no quarto, não fiquem lá enlutadas, porque começa a abrir um luto na vida, mesmo a criança viva, você começa a viver um luto, vivenciar. E se não for para frente, porque os médicos já deixam bem claro, vai nascer, não vai durar 3 dias, a criança não vai conseguir. E às vezes até vai muito tempo, né, dependendo da condição. Mas os médicos acabam dando ali um pré-diagnóstico do que eles vivenciam ali no dia a dia deles. Mas essa mãe está destruída. É um ser humano que acabou de ser destruída, mas ela precisa estar muito forte, que ela precisa colocar outro ser humano em vida. Entendeu? Então, assim, se vocês conhecem alguém e poder ajudar e mostrar para essa pessoa o quanto ela precisa de ajuda, é muito importante. Você falou aí sobre a questão do luto, né? Na minha percepção, Érica, eu achava que o luto é o momento que a gente perde um ente querido, um familiar, né? E muito se fala hoje, né? Dentro da maternidade atípica, as mães relatarem, eu estou vivendo o meu luto. Uhum. Como que a psicologia descreve essa questão da mãe falar que essa maternidade dela é um luto? É um luto pela idealização que ela fez. Ela entende que aquela criança que ela idealizou... A gente idealiza uma gravidez desde pequena. Quando a gente é ali escolhida para fazer aquela casinha de boneca, para montar, para a gente se... A gente já está idealizando a nossa maternidade. A gente já sabe exatamente o que a gente quer, como a gente quer. E a gente vê muito isso em chás de bebês, tá? E que eu sou um pouco contra alguns chás de bebês, mas tudo bem. Então, essa mãe, ela idealizou ali uma criança, ela fala que se vai ser uma menina, ela vai colocar um lacinho, que ela vai levar com ela para passeios. Ela idealiza o mundo depois da gravidez. E quando ela vem e que ela recebe um diagnóstico, e que às vezes pode ser um diagnóstico muito difícil, e que ela sabe que ela tem que ser uma leoa, que ela sabe que ela tem que correr atrás para cuidar, para estimular essa criança o tempo inteiro, ela simplesmente esquece dela. Acabou a vida dessa mãe. Ela não consegue ter um olhar para ela, que se ela estiver bem, a criança vai estar bem. Se ela conseguir contornar todas as situações de um jeito positivo, procurar ajuda, procurar uma ajuda terapêutica, fazer terapia, se conhecer melhor, saber quais caminhos vai tomar, ela começa a viver um luto de uma criança viva. Nossa. Ela começa a ficar enlutada. Eu estava pensando aqui, eu recebi o diagnóstico na minha gestação, né? E realmente foi isso, assim, eu nunca imaginei um luto, né? Porque luto dá que a gente tá perdendo, enfim. E eu nunca me imaginei, assim, perdendo o meu filho. Mas por um tempo eu perdi a minha essência. Exatamente. Porque eu descobri ainda na gestação, tava de 4 meses. No outro dia, eu morava em Bauru na época, no outro dia eu estava em São Paulo. Na consulta com o especialista, eu saí da consulta, minha mãe chorando, Danilo chorando, entrei na casa da minha sogra, contei pra minha sogra. Eu só falei assim, eu vou usar o telefone. Eu preciso de uma consulta pra amanhã! Que bom que você procurou ajuda, né? Nesse tom? Nesse tom. Porque ela falou que não tinha, só pra um mês. Não dá!
O médico falou que eu tenho que fazer a cirurgia até 24 semanas. Amanhã eu tô aí, chorando. Desespero total. E todo mundo ao meu redor chorando. Eu vou fazer, eu vou ligar. Que eu falava, Danilo, você vai ligar? Eu não sei explicar. Mãe, minha mãe tá chorando. Minha sogra nem sabe. Tá bom, gente, eu vou ligar. E aí eu engoli tudo aquilo. Amanhã eu tô aí. Aí eu vim no outro dia, 10 horas da manhã, tava na consulta, já planejando o futuro, que eu não sabia o que ia acontecer. Mas naquele momento eu voltei, acho que mais uns 2, 3 dias pro trabalho. Treinei uma pessoa para ficar no meu lugar e nunca mais voltei a ser aquela Juliana. Hoje eu me sinto uma Juliana melhor, né? A maternidade atípica, ela me transformou, virou assim, né? A minha vida tava assim, ela veio assim, mas realmente, no começo, eu não queria saber se eu tava bem, se eu não tava. Eu queria saber Só o que eu pensava ia na fazer criança. com o Pedro. E aí, naquela época, eu montei uma equipe para atender ele. Eu passava em todos os médicos dele. Ninguém nunca me falou que eu precisava de uma psicóloga. Olha isso. E é importante, né? Ela anula, a mãe nessa hora, ela se anula. Se anula. Ela pensa tanto na criança, que eu não estava preparado para esse diagnóstico, eu penso nele, eu tenho que cuidar dessa criança, o tempo inteiro dessa criança, que quando ela vai ver, o casamento acabou, ela se afastou de todo mundo, ela não consegue ouvir mais ninguém, ela não se arruma mais, ela não vive, ela não tem tempo mais para ela, acabou, porque ela só pensa em proteger essa criança de tudo. E aí começa a ficar doído para essa mãe, entendeu? Mas, Érica, mas é o correto essa mãe ter que abrir mão, se anular para poder cuidar do filho? Não, não é correto, mas é um tempo que tem que ser respeitado. Porque, assim, a gente fala que cada ser humano reage de uma forma a determinadas situações. Tem pessoas e pessoas. Às vezes essa mãe que demora muito para ter uma reação, ela já vem vivenciando uma depressão há muitos anos na vida. Tem gente que tem depressão desde a adolescência e vai levando, nunca procurou ajuda, não acredita em terapia e vai levando até entrar numa gravidez, que às vezes até planejada, tá tudo bem com o marido, tá tudo indo certinho, mas ela tem aquela depressão ali. Ela toma remédios, ela não está num processo bom, ela tem caídas, quedas, que ela se fecha num quarto, ela não gosta de se socializar, é uma pessoa que já está fechada para o mundo. Quando vem um diagnóstico, a reação dela para ela mesmo acabou, ela não se vê mais, ela já não se via. Então, em primeiro lugar, é o filho, e quando ela olha para o filho, ainda está bom. Porque tem mães que, às vezes, a depressão é tão forte que nem o filho mais ela consegue enxergar. Que aí a gente já entra... Si, nem do outro. Nem do outro. Mas aí também já pode entrar numa depressão pós-parto muito forte, né? Que aí a gente pode também falar desse assunto. Nossa, Ju. É muito difícil, Você teve, entendeu? amiga? Puerpério? Se eu tive, eu não tive tempo. Então, é exatamente. Eu fui Fala aí. estudar. Enfiou o puerpério no bolso também. E fui estudar o que era a mielomeningocele no caso do meu filho, No né? caso do seu filho. A hidrocefalia e tudo mais. Então, eu não tive puerpério, não passei por isso. Eu acho que todo mundo tem, Todo mundo tá? Não tem mas como. então, nem não senti, Érica. Mas pode acontecer da gente ter depois, né? Sim, Eu sim. senti, na minha experiência, né, que no dia, no nascimento, eu tinha uma força. E aí todo mundo vinha pro meu lado triste. Ai, como ele tá. Não sei o quê. Tá, tudo bem, gente. Ele tá evoluindo, tá tudo certo. E o vamos, foco é vai sempre dar na certo. criança, né? Vai dar certo, vamos. Eu vou procurar um médico, eu vou fazer isso, eu vou fazer Que aquilo. força, Ju. Na hora veio assim. Aí depois, acredito que lá quando foi o aniversário dele de 1 aninho, eu lembro que aí naquele dia eu fiquei triste. Que era um dia de festa. E naquele dia eu me permiti ficar triste. Porque aí eu me toquei que meu filho tinha 1 ano e ele não estava andando. Que tinha uma diferença. Até o momento eu não sei se eu não tinha percebido. Alguma coisa do tipo. Porque eu só pensava em lutar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, quando ele fez 1 ano, aí eu percebi. Aí caiu o diagnóstico, aí caiu as limitações. Aí eu me permiti ficar triste, sim, mas nunca abri mão, assim. E aí eu percebi também que eu teria que fazer alguma coisa por mim, né? Porque esse tempo aí do diagnóstico que ela recebeu e que ela vivenciou, o que ela fez? Vou colocar aqui na gaveta todas essas emoções, sentimentos, dúvidas, perguntas e vou cuidar do meu filho. Entendeu?
Ela não se deu tempo de chorar, de gritar, de procurar ajuda. O que ela fez? Ela focou exatamente na criança. Mas uma hora não tem jeito. A gente é ser humano, a gente é movido por emoções. Uma hora isso vai cair. Sim. E quando cair, gente, tá tudo bem. Chora o tanto que quiser, puder. Só não esqueça de procurar ajuda, que é mais importante para você saber lidar com tudo isso, entendeu? Sempre é fundamental. E quando a mãe recebe o diagnóstico, Tô bebendo muita água, gente. pode ficar à Pode beber. vontade. E ela não tem aceitação desse diagnóstico. O papai também da criança não tem aceitação. A família toda, no geral, não tem aceitação. Vamos falar sobre isso. E agora, Érica? O que acontece? Gente, a mãe às vezes não tem a aceitação do diagnóstico porque nenhum ser humano quer aceitar o diagnóstico e faz muitas perguntas para quem tem religião, se apega a alguma religião, tenta mudar isso de qualquer jeito, enfim. Mas ela não tem a opção de abandonar. Ela tem a opção de não aceitar. Mas abandonar a criança, ela não tem essa opção, ela não quer ter essa opção. Então, mesmo assim, com dor, sofrida, não olhando mais para ela, se arrastando, ela está lá. E aí a gente vai para os pais, que eu admiro, né? Muitos pais que estão ali cuidando, protegendo, cuidando dessa mãe, mas infelizmente 80% dos pais abandonam, vão embora. Eles preferem fazer outra família, formar outra família. É muito triste, eu gostaria que isso não fosse verdade, eu gostaria que fosse só coisa da nossa cabeça, mas infelizmente isso acontece. E aí, olha a situação dessa mãe agora. Ela está ali, ela acabou de receber o diagnóstico do filho, ela já vem de um processo do casamento que já não estava bem, devido toda a mudança que tem num casamento, quando se é discutido um diagnóstico de uma criança ou não, a aceitação desse diagnóstico, a negação desse diagnóstico, enfim. Aí o marido vai embora, que é metade dessa mãe, né? É a rede de apoio dela todinha. Porque a gente não pode contar muito com sogra, com mães, com pais. Às vezes nem moram perto, e quando mora, a relação também às vezes não é Já boa. são de idade, às vezes não conseguem dar todo o apoio necessário. Exatamente. Então ela tinha aquele marido ali como tudo. Esse marido abandona. Aí essa mulher, o que ela está fazendo? Ela está vivenciando o casamento que acabou, o diagnóstico que ela acabou de receber, tudo que envolve o diagnóstico de uma criança, que é muita coisa, a gente sabe o que é uma criança com determinado diagnóstico, e essa mãe está ali agora completamente sozinha. Essa mãe ela vai demorar para reagir no sentido de procurar ajuda, porque a única coisa que ela pensa, gente, infelizmente, ou é ir embora dessa vida e levar o filho, que ela não aguenta mais, está doendo demais, mas ela vai se arrastando para as terapias, ela consegue levar, nem que ela chora, metade do tempo que a criança está na terapia, às vezes ela está chorando numa sala de recepção de uma clínica, ela está com uma dor tremenda, porque ela está vivenciando uma separação, ela está vivenciando o diagnóstico e está tentando ali sair por cima de tudo isso e ficar forte, que muitas vezes é quase impossível se ela não procurar ajuda. Tem que procurar a psicologia, né, Érica? Gente, psicologia, hoje eu falo, quem tem o prazer de fazer uma terapia, porque eu falo que é prazer, você sai leve de uma terapia, você tem um autoconhecimento muito grande, você consegue devolver para o outro que é do outro, que não pega para você, você para de ficar se culpando por tudo. Você consegue... eu falo que terapia... sabe quando você pega um carro e você vai dirigir numa avenida? Você dirige só para você? Não, né? Você não pensa só em você. Você sabe que você precisa fazer tudo correto, mas você tem que pensar no que está na direita, no que está na esquerda. E terapia é isso, não é? É você saber lidar com o outro, respeitar o espaço do outro, respeitar o seu espaço, entendeu? Então, terapia... eu falo que quem faz terapia é feliz, não atrapalha a vida de ninguém. Isso mesmo. Não é por aí? Então, assim, você tem um autocuidado com você tem um autocuidado com o outro. Você consegue se cuidar, respeitar o outro, cuidar daquele trauma infantil que está te acompanhando há anos ali. Você não sabe porque tem determinados comportamentos. Você não sabe porque você tem surtos por coisas muito pequenas. Às vezes está relacionado na infância, Exatamente. Né? Tem muita coisa trazida da infância.
que se você não tratar, você vai acabar despejando no seu filho também, Com né? certeza, Vai. porque se você não quebra esse ciclo em terapia, você não aprende a quebrar o que seu pai fez com você, o que sua mãe fez com você, enfim, você acaba transportando isso para o seu filho, que vai fazer isso com o filho dele, e são ciclos, às vezes, inquebráveis se você não procurar ajuda, entendeu? Porque, assim, sabe aquela frase antiga? Eu apanhei tanto, não surgiu nada, eu tô Não bem. matou ninguém. Mas tá aqui na minha frente fazendo terapia, né? Alguma coisa não. É por aí. Ô, Eric, por que você acha que esses pais vão embora? Gente, os pais, primeiro quase, a gente fala um número grande, 80%, eles, antes deles irem embora, está tendo uma discussão muito grande em relação ao diagnóstico, que o pai não aceita o diagnóstico. O pai também idealiza o filho, o pai também tem tudo isso, o pai também tem depressão pós-parto, tá, gente? Que ele não Gente. gera a criança, mas ele tem essa depressão também. Olha, não sabia. Tem, não. o pai tem. Então, assim, ele está ali vivenciando. E o que acontece com a mãe quando ela recebe o diagnóstico? Ela se afasta de tudo, né? Ela se afasta porque agora é o filho dela que precisa dela. E muitas vezes esse pai não entende, não quer levar nas terapias, acha que a criança não precisa, que é frescura. Lembrando que a gente não está generalizando nada, porque tem muitos pais aí que Presentes. levam, que cuidam. Mas o que acontece? E aí começa uma discussão entre os dois em relação assim, tem ou não tem? E é um pai, às vezes, muito difícil, que já está sendo um marido difícil há muito tempo. É uma relação que, às vezes, não está dando muito certo. Às vezes, as mulheres engravidam, mas já está numa relação destruída. Então, quando vem um diagnóstico, é só a gota d'água. Vai embora. pula Vai fora. embora, E pula é fora. possível preparar os pais e os familiares antes? Porque a gente sabe que a rotina também muda, porque é muita terapia, muito médico. São tratamentos necessários ali que aquela criança precise, e o pai não está disposto a isso. Mas será que antes a gente consegue prepará-los? Você fala antes da criança vir? É. Ou então durante esse processo, para que não aconteça essa separação. Então, assim, eu estou em processo de separação. Será que antes eu consigo fazer alguma coisa? Terapia de casal funcionaria? Eu acho assim, se tivesse, antes, por exemplo, antes da criança vir, se tivesse um acompanhamento psicológico para o casal, que deveria, né? Muito, Sim. a mulher está grávida, o homem também está grávido, o homem também está numa espera, o homem também precisa acolher essa mulher, cuidar, é a família dele. Então, eu falo, quando a mulher engravida os dois, os projetos são os mesmos. Deveria ter. Seria muito importante se tivesse. Entendeu? Mas assim, não tem, gente, não tem um acompanhamento psicológico. As consultas dessa mulher é tudo consulta de rotina, que são os ultrassons, são os exames, um atrás do outro, e muitas vezes o pai nem acompanha nessas rotinas. Quantas mulheres a gente grávida, a gente não viu em laboratórios, tudo sozinha? Então, assim, não tem esse acompanhamento, nem ali para uma coisa que é necessária, que sempre que é corriqueira, né? Que são todos os exames que tem que fazer. Imagina psicológico. Nossa, e outro assunto também que eu acho muito importante é os pais que ficam, né? Eles idealizam aí a obrigação da mãe de levar sempre esse filho para terapia, de levar sempre essa criança para passar no médico. Eles querem se eximir dessa responsabilidade, né? E nós sabemos, né? Não precisa nem fazer terapia para saber disso, que a responsabilidade é de ambos, né, Sim, Érica? claro, sim. Como entra aí na história a psicologia para poder abordar esse assunto, trazer esse entendimento para o pai, né? Que é dele também a obrigação de compartilhar os deveres da casa, né? Porque não mora só ele lá, mora todo, é um conjunto, né? Exatamente. Que ele também tem que compartilhar, de levar o filho para terapia, de levar o filho ao médico, né? É Sim. possível ter essa argumentação dentro da terapia, fazer esse pai entender isso? O que acontece também, gente, quando uma mãe recebe o diagnóstico, quando a mãe recebe a criança, ela já está fazendo planos para voltar a trabalhar. Ela já imagina que daqui a 1 ano ela vai voltar, daqui 6 meses ela vai voltar. Conforme o diagnóstico que veio, as coisas começam a mudar e essa mãe que trabalhava fora, que tinha o seu emprego, não pode mais voltar. Ela virou uma mãe agora. Então, ela precisa estar 100% à frente. Uma mãe atípica, né? Isso, uma Que mãe o filho dela atípica. precisa exclusivamente dela. É uma pressão,
uma carga, assim, né? Que você pega pra Exatamente. você. Tipo, é meu filho tem essa necessidade, tô falando de forma individual, né? Como eu pensei na minha época. É meu, tipo, eu vou dar pra minha mãe cuidar do meu filho, sendo que eu sei que ele tem essa necessidade. Então, assim, veio muito sobre mim isso, né? Então, eu imagino que deve ser assim pra todas, não sei. Não, mas para a maioria, realmente, assim. E tem gente que a maioria, a gente não tem rede de apoio, não tem nem essa possibilidade de pensar na mãe ou na sogra. Simplesmente é ela e o marido. Essa mãe recebeu o diagnóstico. Vamos falar do diagnóstico e do autismo, que a gente está vendo muito agora. A mãe, por exemplo, recebeu o diagnóstico do autismo com 1 ano de idade, que era exatamente a data prevista para ela voltar ao trabalho. Ela entende que quando ela recebe aquele diagnóstico, ela já tem várias terapias semanais para ela cumprir com essa criança. Então, senta os dois, vão entrar num acordo, não dá mais para a mãe voltar a trabalhar. Isso aí eles conversam, vamos supor, né, um casal, mas conversa e entra nesse acordo. O que sobra para o pai? Duplicar a sua jornada de trabalho. Exato. Por quê? Ele precisa manter um convênio para que aquela mãe possa passar essa criança na terapia e manter essa criança numa clínica. E muitas das vezes era a metade desse salário dessa mãe que contribuía muito para que tudo andasse, vamos supor, certinho e que os valores dessem direitinho para os dois. Chega uma hora que não dá mais, essa mãe não pode mais trabalhar, então esse pai começa a fazer 2 jornadas. A gente tem muitos exemplos dos pais que trabalham o dia inteiro e às vezes está de Uber à noite. Mas cadê o pai? Onde que o pai fica nessa situação com a criança, com a casa? Não tem mais esse pai. A mãe acabou de perder esse marido e esse pai. Ou seja, a jornada dela fica muito maior. Só que a maioria dos pais não entende que o trabalho em casa e o trabalho com a criança é um trabalho exaustivo, é um trabalho cansativo e que essa mãe está muito cansada. Eles não têm esse olhar. Então, assim, além do casamento estar afastado, essa mulher já não tem o marido dela, não tem um abraço, não tem um acolhimento, porque esse marido está, além dele estar muito cansado, vamos falar de um marido um pouco mais frio, um pouco mais na dele. Então, essa mãe está completamente sozinha. Que aí acho que precisa ter uma conversa entre os dois, né? Pra entender o que tá pesado pra mim, o que tá pesado pra você, como que eu vou te ajudar, como que você vai me ajudar. Porque às vezes a mãe, ela precisa, sei lá, só de um momento, de um café que a gente tava comentando aqui. E às vezes o pai, ele acha que ele precisa chegar e dobrar a jornada dele lá em casa também. É claro, ele precisa ser pai, o filho precisa criar memórias com ele. Sim. Mas olhar pra mãe, né, a esposa, ela não quer se relacionar comigo. Mas por quê? Será que eu deixo ela tomar um banho em paz? Será que ela consegue, final de semana, ir numa padaria que ela gosta, bater perna no shopping e tomar um café? Não é fazer uma viagem internacional, não é fazer um botox, uma harmonização que a gente gostaria, Por mas... favor. Mas a gente já vai se acostumando com cuidar. Sim, claro. Esse pai, gente, muitas das vezes, não são todos, mas existe aquele pai que ficou, mas virou um sofá. Ele não ajuda com nada, ele não colabora com o serviço de casa, porque é obrigação dela, porque ele está entrando com dinheiro. Ela tem que perceber isso. Ela tem que agradecer por isso. Acontece isso? Trazem isso Muitos, pra você, muitos, Érica? muitos. Então, assim, ela que precisa dar conta de toda a casa, ele não vê uma crise de uma criança num consultório, ele não vê a demanda dessa mãe no dia inteiro, levando, buscando, lidando com problemas na escola, que essas crianças têm muitos problemas na escola, porque na escola, infelizmente, não tem esse acolhimento muito. Eu acho que as professoras não dão nem conta pelo excesso de crianças em sala, enfim. É uma mãe que virou solo. É uma Tá em mãe um casamento, mas na verdade tá solo, né? completamente. Por isso que muitas delas deixam de se cuidar, deixam de se relacionar com seus parceiros. Ela tá só coexistindo ali, né, Érica? Com Porque eu tô certeza. falando isso Coexistindo, literalmente, por essa é a palavra. vários exemplos que eu tenho de colegas minhas que não se cuidam mais, não tiram tempo para si, elas se anularam. Né? Tem o seu companheiro, e o companheiro, mediante todas essas situações que ela vive em si, ainda tá ali, tá insistindo, não, olha, você também tem um marido, você é casada, né? Tá certo que a gente tem essa situação com o nosso filho, mas você não pode esquecer de você não pode esquecer de mim, você não pode esquecer da nossa família, né? Por que isso acontece, Érica? Por que essas mães costumam se anular dessa forma? Primeiro, pelo excesso de demanda, né? Ela não está dando conta nem das demandas, quanto mais olhar para ela. Como que eu vou fazer a minha unha se eu preciso buscar meu filho na escola?
Ah, mas espera aí, eu acabei de levar ele, eu tenho 3 horas da tarde livre, eu poderia cuidar de mim. Ah, não, mas como que eu vou cuidar de mim? A louça tá para lavar, mas eu preciso iniciar a janta. Porque, assim, mãe atípica, ela precisa deixar tudo certinho para que a demanda dela fique um pouquinho mais leve. Então, o que ela faz? Ela não tem uma pessoa que vai lá e fazer uma faxina para ela cada 15 dias. Ela não tem uma mãe, uma sogra para ajudar. Ela é sozinha, gente. Ela é completamente sozinha. E muitas, assim, que eu atendo, que eu conheço, tem uma situação, às vezes, financeira um pouco inferior, que não consegue contratar ninguém, então é ela por ela só. Até porque a demanda financeira também é grande, né? Um plano de saúde, medicamentos, produtos de higiene, alimentação. Não é simples, né? Tem esse corte financeiro que a mãe precisa se afastar do serviço e, por outro lado, também se aumenta os gastos. Então, é bem difícil, né? Assim... O mundo ideal seria, né? Talvez colocar uma pessoa para te ajudar com a faxina. Exatamente. Fazer um salão, uma unha. Mas e aí? Não é compatível com o bolso de todo mundo, né? E como que essa pessoa faz para que ela não entre em depressão? Assim, como que ela vai buscar? Qual é a fuga dela? Primeiro, ela demora muito a procurar ajuda, tá? E ela demora a entender que ela precisa desse acolhimento. Ela não acha... Quais são os processos? Ela não acha justo ter ajuda de ninguém. Ela não acha justo que o problema a gente não pode nem falar de problema, mas ela não acha justo esse acolhimento com ela. Entendeu? Tipo, meu filho precisa de mim, eu estou pelo meu filho. É tudo filho, filho, filho. É tanto que às vezes eu faço umas rodas de conversa, que eu trabalho com mães atípicas, e na maioria das rodas de conversas, assim, às vezes eu inicio a roda, hoje vamos falar só de vocês? Vamos falar só de vocês? Hoje o tema é vocês, não sei o quê. Na terceira pessoa, é só o filho que vem. É só sobre o filho. E você iniciou falando, vamos falar sobre você. E às vezes eu dou uma cutucada. Tá bom, agora vamos voltar para o tema da conversa, porque agora vamos falar de vocês. Eu queria conhecer vocês. Quem eram vocês antes da maternidade? Volta para o filho. Elas se anularam mesmo, então, né? Exatamente. É uma anulação real. Porque, assim, eu não me enxergo. Eu não sei quem eu sou. Eu sou a mãe. E esse negócio, assim sempre em consultórios, é sempre mamãe do João, mamãe não sei... Aí vai para a escola. Mãezinha. Não sei... Exatamente. Quer matar. Mas é assim que elas se sentem também, porque elas entendem que não existe o eu, existe o meu filho. Eu preciso cuidar exatamente do meu filho. Quem sou eu? Mas esse mãezinha é de matar. Eu também acho que... A pessoa acha que para ser carinhosa com uma mãe que tem um filho com deficiência ou neurotípico, tem que chamar de mãezinha. Mas eu acho que não é só eu acho que não é só com as atípicas, não. Eu acho que assim, é em geral. É em geral, mas é horrível, é um termo horrível. Você virou mãe, você perdeu sua identidade. Mãezona, você não é uma mãezinha. Ninguém chama de mãezona. Ninguém chama mãezona. Não, é só mãezinha. E aí, aquela mãezinha que a gente está falando, que não pode chamar, ela se vê como uma mãezinha mesmo. Ela se vê assim, mas eu preciso focar no meu filho. É as terapias do meu filho, é a escola que está dando muito problema, porque essas crianças atípicas têm muito, mas muito problema. É uma seletividade alimentar que não pode levar comida para a escola. É uma criança que passa metade do período na escola sem comer. É uma criança que não consegue sair do desfraude. Gente, são tantas coisas. A demanda para essa mãe é tão grande, que se a gente começar aqui, a gente nem termina esse podcast hoje, de tanta coisa. Então, ela se anula. Entendeu? Mas chega uma hora que essa mãe começa a olhar para ela assim, vai chegar, tá? Ela não vai ficar a vida inteira, porque mãe a gente vai ser a vida inteira. Exato. Se ela se anular pelo filho, ela nunca mais vai olhar para ela, porque o filho vai ser para o resto da vida. Então tem uma hora, assim, principalmente quando ela tem um parceiro do lado dela, que acolhe, eu tô aqui, no que precisar. E até as mães que são abandonadas, eu tenho 2 pacientes que o pai abandonou a mãe, assim que soube do diagnóstico. Assim, pacientes que chegaram na minha sala assim, ó. Não conseguia nem ter um contato visual. Só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E hoje, quando ela abre a porta, assim, toda maquiada, bonita, eu fico olhando. É muito bom, é muito gostoso. Você vê, ela está reagindo. Entendeu? Precisou de uma ajuda psicológica, sim. Precisou de um impulso. Precisou da gente mostrar para ela o quanto ela estava ali, que ela era bonita, que o filho dela queria ver. E aí, um desses casos, ela se arrumou tanto, aí o filho dela falou, mãe, você está linda. Nossa, ela ganhou a semana, entendeu? Então, é muito importante.
Ô, Érica, quais são os recursos hoje terapêuticos que você costuma utilizar quando uma mãe dessa chega para você dentro de um consultório totalmente anulada? Totalmente que nem faz esse contato Nem visual. faz Quais são contato os recursos visual. terapêuticos que você costuma trabalhar com essa mãe? Ou você tem um seu próprio? Ou você usa já o que já vem aí da psicologia? Você pode dizer um pouquinho? Posso. Eu uso um pouquinho do meu próprio, viu? É. Mas, primeiramente, para essa mãe que chegou destruída, é um acolhimento. Ela precisa sentir esse acolhimento. Ela precisa entender que eu estou olhando para ela, que eu estou ouvindo. E ela quer falar. Ela quer falar. Ela está há anos sem falar. Ela está com um nó na garganta gigante, que ela não conseguiu pedir socorro para ninguém. Ela não conseguiu gritar, eu fui abandonada pelo meu marido. Meu filho está aqui cada dia tendo uma crise atrás do outro. Ela não conseguiu gritar, porque todas as pessoas em volta só olham para a criança. E quando olha, tá, gente? Porque não é só o marido que abandona. Temos casos aí da família inteira abandonar. Nossa, Inclusive os avós. Tá? Então, assim, a gente tem avós que está na linha de frente, que leva todos os dias para terapia, que cuida, mas temos os casos de avós também abandonar. Então, essa mãe, ela não foi ouvida por ninguém. Tudo que foi conversado com essa mãe foi a respeito da criança. Então, quando ela chega, primeiro que ela demora a entender que ela precisa de ajuda, é uma negação muito grande, eu não quero, eu não vou, eu não preciso e eu não preciso de ninguém me ouvir. E ela fica nessa negação muito tempo. Quando ela resolve que ela não está mais aguentando procurar ajuda, ela quer falar. E ela fala. E ela fala, ela chora, e ela fala, ela coloca para fora. Ela coloca para fora, coloca para fora. Tanto, gente, que ela sai da sala e depois, quando eu a vejo novamente, ela fala, nossa, depois daquele dia, eu ainda cheguei em casa e eu ainda chorei muito. Ela consegue, sabe, ela consegue ainda levar para casa, tirar, ela vai tirando. Então, assim, o acolhimento naquele momento de mostrar, eu estou aqui, eu vou te ouvir, eu vou te abraçar, eu te entendo, eu sei exatamente que dor é essa que você está passando. Quando ela sente que alguém está ali, que alguém vai acolher, aí ela desarma. Porque elas estão armadas também, gente. Essas mães, assim, elas estão bem armadas, mas é pela demanda realmente que elas vivem. E você tem que trabalhar para desarmar elas, né, Tenho. Érica? Aí elas começam a não só falar, mas a trazer aí, eu acredito, quais são as dificuldades, né? E tipo, naquele questionamento, e aí, o que eu faço? Me ajuda, eu tô tentando recuperar o meu casamento. Porque assim, às vezes a resposta tá bem na nossa cara, mas a gente tá tão Não comprometida enxerga. com a situação que quando a gente faz terapia, né, que o terapeuta fala, nossa, mas é só isso! E a gente coloca em prática e realmente faz a diferença, né, A Érica? gente dá um direcionamento, né, gente? Porque, na verdade, eu falo para minhas pacientes, eu tenho pacientes bem antigas, que elas falam, você me ajudou, você me tirou... Eu não tirei ninguém. É todo mérito seu. Exatamente. Porque se você não entra aqui na minha sala com um propósito de mudança, se você não vai fazer nada, se você não vai seguir, não vai adiantar nada, gente, a terapia. Se você vai chegar só com mentiras, se você não vai se abrir, vai adiantar alguma coisa? O que eu disse, não vai. Então é mérito todo do paciente que esteve ali, que pediu ajuda e falou, não, eu quero, eu vou conseguir e está disposto à mudança, entendeu? Então eu falo que o mérito é todinho dos pacientes. Vocês conseguem detectar quando um paciente está trazendo mentira para vocês ali? É possível, assim? Gente, eu falo que é mentira mesmo, você não consegue manter ela muito tempo, né? Você contar dela 3 vezes, você já entrou em sumiu a palavra? Contou de forma diferente, né? Em você já contradição. em contradição. Você contar dela 3 vezes, você entra em contradição. E a mentira não vai muito tempo, porque e às vezes a mentira não é que ela chega com o propósito de mentir, é porque ela chega com o propósito de te testar. É porque tem algumas mães que ela entra em estado de negação até mesmo para ela e ela acha que mentindo, ela vivenciando algo, ela vai se sentir melhor. É porque às vezes ela não confia ainda no terapeuta, né? Não criou o vínculo que a gente fala que é tão importante, tão necessário entre o terapeuta e o paciente. Então é normal ela chegar no consultório um dia e não contar tudo. E tá tudo bem. Ela chega primeiro, ela testa a gente também, né? Ela fica lá, será que eu falo? Será que eu confio? Então é tudo um processo. Ela mesma cai na real e volta. E esses casos de mentira pode ser encaminhado ao psiquiatra, por exemplo? Quando você identifica... Quando é uma compulsão, né, gente? A Isso. gente entende que pessoas têm uma necessidade muito grande, já viram uma doença mesmo, que é aquela compulsão de mentira, aí sim. Mas eu nunca peguei um caso de compulsão, não.
Mas já peguei alguns casos de algumas coisas escondidas que a gente percebe claramente, mas também não, a gente segue o barco. E qual outras, além da mentira, né? Qual outras possibilidades assim você encaminha para um psiquiatra? E para medicamentos, né? Quando deixa de ser só psicologia para ser com psiquiatra, medicação, porque dá para intercalar, né? Psiquiatra com terapia, né? É fundamental, Não, inclusive, por favor, né? Eu falo que essa parceria aí é muito importante, muito válida entre o psiquiatra e o psicólogo, porque eu falo, se o paciente está em sofrimento, o paciente tá com algum transtorno, o paciente não dorme, o paciente escuta vozes, o paciente está em sofrimento real, não tem o porquê, ele precisa urgente de um psiquiatra. Que até para ele absorver a terapia, ele precisa estar bem, né, gente? Então, assim, acontece muito. Às vezes é um transtorno muito sério, transtorno de ansiedade muito longo, transtorno... Tem vários, inúmeros, enfim, que tem que sim entrar com a psiquiatria, porque a criança, nos dois, o paciente está num processo de sofrimento muito real. O paciente não vê vida, não vê flores em nada. Tudo é muito negativo e entra num processo de muito choro, de ficar no quarto escuro o dia inteiro, de ter comportamentos inadequados. Não tem como. Aí a gente entra em parceria com a psiquiatria, sim. Mas, Érica, como é que você chega nesse paciente, teoricamente está desse jeito, para falar que ele tem que passar com um psiquiatra? Esse tabu de psiquiatria já está mudando bastante, porque tem com a psicologia também, né? Eu sou doida, não, para passar na psicologia, na psiquiatria. Antigamente, eu acho que esse tabu era muito maior, principalmente com psiquiatra. Falava que ia passar em psiquiatra, meu Deus, tá? Pode acorrentar que ficou doido. E não tem mais isso hoje em dia. Hoje em dia se fala muito, né, em psiquiatria, em psicologia, entendeu? Assuntos muito abordados hoje em dia. E não tem como, a gente joga real mesmo. Eu acho bom você passar no psiquiatra, ele vai me ajudar e vai te ajudar nesse tratamento. Tem uma hora que não tem jeito, gente. O que a gente o que a gente é contra, por exemplo, você me procura por algo pontual. Acabei de terminar meu relacionamento e estou sofrendo muito. Gente, é normal. Você acabou de terminar um relacionamento que você gostava muito. Então, você passa por um processo realmente de readaptação, de não estar mais com aquela pessoa que você ficava 24 horas. Nesses casos, assim, às vezes muito pontuais, eu acho que não cabe medicamento de jeito nenhum. Os medicamentos geralmente entram quando tem algum transtorno, quando tem uma necessidade muito grande de sofrimento. Mas, assim, é lógico, se você ficar com o luto de um término, de um relacionamento, 1 ano, 2 anos, e nunca mais você não fez nada da sua vida, porque você já desencadeou uma depressão muito forte, a gente tem que pensar assim. Então, é importante ressaltar, né, Érica, que é um tratamento em conjunto, né? Com certeza. Não é porque ele vai passar com um psiquiatra que ele tem que deixar de fazer terapia, De né? jeito nenhum. Eu falo que o psiquiatra, ele vai entrar com os medicamentos na hora certa, no momento certo, os medicamentos corretos, para fazer com que esse paciente absorva a terapia, entendeu? Porque se esse paciente está na minha sala, ele está só chorando, ele não consegue dormir já está 2 dias, ele está em sofrimento, ele vai absorver alguma coisa? Nada. Então tem Ele que ter está pedindo essa troca, socorro, né? ele está pedindo socorro, né? A gente tem que prestar bem atenção Não nisso. adianta, então, vocês ir buscar aí o psiquiatra e abandonar a terapeuta, De gente. jeito nenhum, porque trabalho em conjunto. Porque a gente sabe que medicamento não faz milagre em ninguém, né, gente? De jeito nenhum. Medicamento não faz milagre. Medicamento é para ajudar você a se levantar. Porque se você pegar um medicamento e não querer ajuda, não querer se ajudar, e você se fechar num quarto escuro só tomando medicamento, o medicamento não vai fazer efeito nenhum. Tem um termo que se fala muito, né, sobre ressignificar. O que seria isso, ressignificar, e em qual momento que você começa esse trabalho com as mães atípicas? Ressignificar, eu falo que é olhar para si, né, com um olhar de carinho, com um olhar de que eu consegui, eu vou continuar, por mais que meu marido me abandonou, eu ainda posso, porque eu não posso dar tanto poder para o outro me destruir, né? Às vezes a gente tem isso, né? De dar aquele poder para o outro acabar com a sua vida. E chega um momento que a gente tem que fazer uma ressignificação de tudo, da nossa vida, e dar essa oportunidade para a gente se levantar, seguir em frente, entendeu? Por mais difícil que seja, e ver a vida de outra forma. Às vezes aquele cara que te abandonou, ele te fez um favor. Porque às vezes era um ser humano tão horrível que ia te trazer tantos traumas, sua vida ia ser tão infeliz do lado dele, que ele mesmo pegou o papel de ir embora. Então é isso, gente. Olhar para si, cuidar de si, ter esse carinho e afeto por você mesmo. Que bacana. Você comentou
com a gente que você trabalha numa clínica e que você faz um trabalho de atendimento com essas mães. Você consegue contar um pouquinho como que é feito, quem é esse público que você conversa, interage? Sim, eu trabalho na Clínica Albanos. Eu acho que até vocês já tiveram o privilégio Sim. de entrevistar a Cristiane Albanos aqui. Ela pensou muito nos pais em relação a acolhimento, a cuidado desses pais. Esses pais ficam na recepção, esperando a terapia dos filhos lá, às vezes por longos tempos, né? Período muito longo, que às vezes tem criança que faz 4 horas de terapia, 3 horas de terapia, bastante terapia. Então, assim, ela teve esse cuidado de pensar neles, de como eu vou ajudá-los. Então, eu trabalho com esses pais, eu atendo individualmente cada um, um acolhimento, a clínica não cobra nada por isso. Nossa. E a gente faz essa roda de conversa que eu falo, que é uma jogada muito importante lá para esses pais, porque muitos deles que têm essa negação do atendimento, às vezes não vai até a minha sala, mas eles estão ali na roda, eles se soltam, eles pedem socorro nessa roda. Tem gente que conta coisas na roda, assim, que é muito particular deles, entendeu? É só deles, assim. Então, eles fazem isso, eles pedem essa ajuda. E tem um trabalho de corredores lá também, que muitos que não entram na minha sala pedem esse atendimento assim, nos corredores. Então, eu estou sempre passando, acolhendo, cuidando. E é muito importante, gente, você ver o resultado desses pais depois lá. Nossa, que bacana saber, né, e entender que tem uma clínica que tem esse olhar humano, né, Sim. que oferece esse tipo de trabalho, né, que a gente sabe, né, toda clínica que está preocupada só com o paciente, mas Exatamente. E com a mãe desse paciente, né? E quem é essa mãe desse paciente, esse é? pai ou esse cuidador que está lá, que está levando todos os dias? Eu fico às vezes muito curiosa, quem é essa pessoa? O que está por trás desse cuidador, entendeu? Então, assim, nas rodas de conversa, a gente conhece um pouquinho de cada um. A história, o sofrimento, a dor. É muito importante, gente. Parabéns você aí da Clínica Albanos, né? A proprietária, a Cristiane, por ter colocado, né, esse serviço tão importante para essas mães que tanto precisam, né, Juca? Às vezes que não tem nem condições de pagar um terapeuta, né? E que bom que ela pensou nos demais, né? E eu optou por oferecer esse serviço aí sem nenhum tipo de custo para essas mães, que eu acredito que só vem a somar, né, Érica? Com certeza, é um trabalho muito importante e que a gente tem ouvido, acolhido muitas mães e muitos pais, gente. É incrível, tem muitos pais... Os pais se soltam bastante? Sim, os pais, além de soltar na roda, eles procuram atendimento individual. Você eles atende homens querem, individual? Atendo bastante homens individuais. Então, eu acho muito importante, eles procuram ajuda. Ou então, quando estão com algum problema, que às vezes não é só sobre a criança lá, eles querem falar deles, eu acho muito importante. Nossa, que bacana, Érica. Eu quero te agradecer mais uma vez pela eu sua que agradeço, adorei. Foi um bate-papo muito bom, muito esclarecedor. Eu que agradeço. Né? Acredito que vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas que assistirem, vai passar a ter um entendimento diferenciado da importância da terapia, Sim. da importância da psiquiatria, da importância da medicação, porque tudo é um conjunto, Exatamente. né, Érica? Exatamente. E para aquelas pessoas que se interessarem, né, quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem algum telefone de contato que você queira deixar? Ou não sei se você faz atendimento particular, como é que funciona? Eu faço atendimentos online, já tem um bom tempo, tenho pacientes aí de um bom tempinho já. Posso deixar meu telefone? Pode, claro. É o 97349-5844. Então, quem quiser, eu faço os atendimentos online. Eu que quero agradecer pelo convite. Eu acho que é uma pauta muito importante, que precisamos falar mais sobre isso, saúde mental. Certeza. Então, muito obrigada. Imagina, é isso, né? Isso não, tem mais. Ok. Todo paciente, olha, eu tô lá na clínica. Já tô lá no paciente. Todo convidado maravilhoso que vem aqui, a gente presenteia com uma caneca. Ai, que lindo, gente. Ai, que fofo. Quero ver muitos cafezinhos, hein? Érica nessa caneca, viu? Ai, que maravilhoso. Olha que lindo. Amei, obrigada, gente. Nós que amamos a sua presença aqui, foi muito esclarecedor, viu? Apesar de ela ter ficado com medo, pessoal. Tava nervosa aqui. Primeira vez gravando, mas eu amei. Mas obrigada, deu tudo certo, viu, gente? Arrasou, viu? Parabéns. Valeu. Palminhas pra Érica. Obrigada.
E a gente não poderia finalizar mais este episódio sem deixar de agradecer aos nossos apoiadores, né, Ju? Porque sem eles não daria certo, né? Esse podcast não daria para a gente levar adiante, né? Então fica a vocês aí o nosso agradecimento e todo o nosso carinho, né, Ju? Quer deixar algum recadinho? Agradecer a Érica por ter Obrigada. vindo, participado. Foi muito rico esse episódio. Acho que quebramos aí uma barreira das pessoas que têm medo, né? Que acham que é coisa de louco. Não é essencial. Uma amiga, ó, cúmplice da manhã típica aí. Porque quem cuida de quem cuida, né? É exatamente. Exatamente. Isso. Terapeuta é nosso amigo. Vamos pegar Por na mão favor. e levar eles, né, Ju? Isso aí. E vamos dar o nosso tchau. Vamos. Tchau, pessoal. Tchau, Até o próximo pessoal. episódio. Beijo. Obrigada, gente. Valeu.